motivo de alegria estar aqui mais uma vez para juntos nós adorar o nome do Senhor. Louvar a Deus pelo pastor Johnny, né? Convite, pela vida da cantora, pela vida do pastor aqui, pela vida da minha esposa, a pastora Ana Paula, pela sua vida nessa noite, amém? O livro do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, no versículo 25. Sou grato a Deus pela oportunidade. É um privilégio muito grande estar ministrando a palavra. Eu acho que não tem coisa melhor. A palavra é tudo. A palavra liberta. A palavra transforma. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25, diz assim: E aconteceu que uma certa mulher, que havia 12 anos, sofrendo de uma hemorragia e muito padecendo das mãos de vários médicos, e tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitava. Antes, pelo contrário, ia a pior. Podeis assentar. Queridos irmãos, é uma mensagem bastante conhecida da Igreja do Senhor. No Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 5, no verso 25 a seguir, nós vemos uma certa mulher que há 12 anos havia sofrendo de uma grande hemorragia e ia padecendo. Cada dia, a Bíblia diz que essa mulher, ela vinha gastando os seus bens, desfazendo de todos os seus bens, e gastando com o médico, gastando com a medicina, e nada de receber a cura. E a Bíblia diz que cada vez que ela gastava com a medicina, cada vez mais ela ficava pior. Nós entendemos que a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, verso 37, o que é impossível ao homem se torna possível ao Senhor. A Bíblia diz que essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus muda o quadro, que Jesus transforma água em vinho, que Jesus traz a multiplicação de pães e peixes, e de diversos milagres que o surdo ouviu, que o cego viu, que o morto ressuscitou, e ela precisando de um milagre. E ela ouviu falar que Jesus passaria em um certo lugar. E ela, a Bíblia diz que por onde Jesus passava, a multidão era grande. Até no dia de hoje a multidão é grande, porque aonde Jesus está tem milagre, aonde Jesus está tem libertação, aonde Jesus está tem transformação, tem libertação. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8, no verso de número 36, diz: se o Filho fosse libertar, verdadeiramente sereis livres. E ela precisava de ser liberta. Essa enfermidade nós entendemos que Evangelho de João, no capítulo 11, no verso de número 35, diz que Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. A Bíblia diz que a enfermidade que é para a morte e a enfermidade que é para a glória do nome do Senhor. Jesus, ele chora por causa da incredulidade do ser humano. E ele disse para Marta: Marta, tirai a pedra, porque nós entendemos que é a enfermidade que Deus cura, a enfermidade que é para a morte, e a enfermidade que é para a glória do nome do Senhor. Esta enfermidade que esta mulher a carregava há 12 anos era para a morte dela, porque cada vez ela ia gastando, e cada vez ficava pior a situação dela. É como se fosse um câncer que tomava todo o corpo dela. E quando a mulher estava com hemorragia, a Bíblia diz, os historiadores chegam a dizer que ela tinha que andar trancada, isolada,
porque o sangue fede. A sociedade respeitava. A Bíblia diz que então ela ouviu falar que Jesus passaria ali, naquele certo povoado, naquele certo lugar. E ela dizia consigo mesma: se apenas eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. E ela disse que então ela se levantou. Quando ela se levanta, ela cai, porque quando perde sangue, fica anêmica, fica fraca. Ela levantava e caía, levantava e caía, levantava e caía. Nós entendemos que o justo cairá 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor levantará o justo. A Bíblia diz que ela vai até o Senhor Jesus, caía levantando, caía levantando. E a multidão era grande, a multidão oprimia a pessoa de Cristo. A Bíblia diz que quando ela passa por meio daquela multidão, ela toca nas vestes do Senhor. Porque ele dizia consigo mesmo: se apenas eu conseguir tocar nas vestes do Senhor, eu serei curado. A Bíblia diz que então o Senhor para no meio daquela multidão e começa a falar para o discípulo. Alguém me tocou e o discípulo começa a falar para o Senhor: mestre, a multidão é grande, o povo te oprime. Como assim alguém te tocou? Olha o tamanho dessa multidão. Só que no meio da multidão alguém tocaria no Senhor diferente. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Para Deus operar milagre, Ele nunca precisou de multidão. Para Deus transformar, para Deus realizar, para Deus fazer as suas maravilhas, Ele nunca precisou do muito. Sempre Deus usou pouco para poder multiplicar muito. E essa mulher ela falava: se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Quando ela toca nas vestes do Senhor, o Senhor diz: epa, pode parar, alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu poder. A multidão que andava com Cristo era muito. Eram muitas pessoas que louvavam, muitas pessoas que pregavam. Só que no meio daquela multidão apenas uma pessoa tocou em Jesus. O publicano São Mateus, no capítulo 5, no verso do número 8, diz: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Quando ela toca no Senhor, ela, na mesma hora o sangue para. Na mesma hora ela é curada. E o Senhor, olhando, ele pergunta: quem me tocou? Alguém me tocou? Claro que Jesus já sabia que tinha sido aquela mulher. Porque o Senhor conhece a história dela, o Senhor conhece a nossa história, o nosso nome, o nosso endereço. Jesus conhece tudo sobre a nossa vida. Até mesmo o dia do nosso nascimento, e até mesmo o dia da nossa morte, como diz no livro de Jó, no capítulo de número 14, que os vossos dias já está contado no calendário de Deus. Jesus olha para aquela multidão e fala: quem lhe tocou? E o discípulo: Senhor, a multidão é grande, a multidão te oprime. Como assim alguém te tocou? Ele fala: alguém me tocou diferente. Aleluia, Jesus. E o Senhor lhe ordena: vai até aquela mulher. E ele dá a oportunidade para ela dar o testemunho. E ela começa a falar: Senhor, tenho padecido com a medicina há 12 anos. E a cada vez tenho ficado pior. Tenho sido rejeitado pela sociedade. Mas cada vida mais ficando depressiva, oprimida. E ficando pobre, porque era uma mulher rica, ficou pobre, de tanto gastar. Mas ela falava: se eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. O discípulo teve a oportunidade, assim como Tomé, de tocar nas mãos do mestre. Jesus disse para o próprio discípulo dele: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Esses serão bem-aventurados, os que não viram a pessoa de Cristo, mas creram no seu poder. Glória a Deus. Creram que ele existe. Quando Jesus para, ela dá o testemunho, o Senhor disse: mulher, vai em paz, grande é a tua fé, está livre deste mal a partir de agora. A Bíblia diz que houve grandes temores em meio do povo, entre os discípulos. E grande notícia se espalhou no meio daquelas províncias
naquela sinagoga e diz: Deus visitou o seu povo. Deus levanta um grande profeta entre nós. O que eu entendo com essa palavra nessa noite, que para você tomar posse do seu milagre, você não precisa de multidões. Eu não sei qual é o milagre que você necessita, mas Deus sabe. Ele diz: pedi, dá-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, se abre. Cristo é a porta. A Bíblia diz que quando o Senhor para, Ele diz: mulher, vai em paz, grande é a tua fé. Deus sempre curou através do nosso milagre. Para Deus manifestar a sua glória e o seu poder, não precisa de muitos, só precisa de fé. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, e disser monte, ergue daqui, os montes têm que se erguer, porque a nossa fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se viram e a convicção das coisas que se esperam. Aquela mulher tinha fé que se ela tocasse a pela veste, mesmo caindo, mesmo fraca, mesmo sendo rejeitada pela sociedade, mesmo ficando pobre, se ela tocasse, algo ia mudar na vida dela. Nessa noite é noite de você sair daqui não só tocando nas vestes do Senhor, mas sair daqui de mão dada com o Senhor, falando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O teu milagre não depende de ninguém, o teu milagre não depende da sociedade, só depende de você ter um contato com o Mestre. Não precisa do CRAS da cidade, não precisa da Câmara dos Vereadores, não precisa do Palácio do Governador, não precisa do Senado, só precisa você falar: eu preciso hoje tocar em Jesus e algo vai mudar na minha vida. Todos que tocaram em Cristo foram beneficiados com os céus. Ela toca, mesmo caído. Quantas vezes nós caímos no meio da caminhada? Porque nós não somos 100% santos. Nós caímos, nós pecamos, nós erramos. Mesmo ela fraca, ela consegue ter força para se levantar e falar: eu preciso, só vou parar depois que eu tocar nas vestes do Senhor. Mesmo a multidão falando, como assim a multidão que aperta, que obriga? O crente ele tem que ter objetivo. O crente ele tem que ter foco. O crente ele tem que ter propósito. Não com a multidão, mas sim com alguém que para a multidão. Ela conseguiu tocar nas vestes do Senhor. Como já foi lido aqui nessa noite, onde tem 3 ou 2 reunidos no meu nome, eu estou no meio de vós. Então o teu milagre está no nosso meio. O meu milagre está no nosso meio. O milagre da igreja está passeando no meio da igreja. Foi Jesus que afirmou isso. Se tiver 3 ou 2 reunidos no meu nome, eu estou lá no meio de vocês. Então aproveita a oportunidade, aproveita o privilégio. Jesus, você está no meio, eu vou tocar em você, eu vou sair daqui com a resposta, eu vou sair daqui nessa noite com a cura, porque o Senhor está no nosso meio. Ele está no nosso meio. Então o teu milagre não depende de quem pregou, o teu milagre não depende de quem deu o testemunho, de quem louvou. O teu milagre está no nosso meio. E ele está falando daqueles que vêm até mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. O Senhor está falando: vem até ele, vem até mim. Ele está falando nessa noite em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós, aprendei de mim que eu sou manso
e humilde de coração, e darei descanso para a vossa alma. Ele vai falar para aqueles que chegaram até ele: vinde bendito de meu Pai, receber a terra por herança que está preparada desde a fundação do século. Glória a Deus. Essa mulher, ela conseguiu o foco dela. Primeiro ela foi atrás da medicina, porque se for para a medicina curar, Deus não cura. Se for para a medicina não curar, aí Deus cura. Porque a Bíblia diz que ela padeceu com todos os médicos. Porque o que o médico pode curar, Deus não vai interferir. Aí a glória vai ser do médico. Mas quando o médico não cura, aí Deus age, aí Deus entra na causa e fala: a glória é para mim. A manifestação é para Deus. O impossível é para Deus. O impossível só pode tornar possível para aqueles que nele crê. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Primeiro passo, tem que ter fé. Segundo passo, tem que ter atitude. Tem que ir até Jesus. Ele está aqui nessa noite para falar: eu conheço a tua história, só que eu preciso que você venha até mim. Em João 14, ele dizendo para o seu discípulo: olha, não se preocupe vocês, não se turbe vossos corações, creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse eu ter dito isso, vou eu preparar, e quando eu preparar, eu voltarei outra vez, que para onde eu esteja, vós também esteja. Jesus estava falando para o discípulo que ia ser entregue a mão do homem. Ele estava falando que ele ia ser traído. Ele estava falando que ele ia ser espancado até a morte, crucificado. Ele estava falando: olha, mas mesmo assim eu passando por tudo isso, eu não vou deixar vocês órfãos. Em João 14, no verso de número 16, como já foi adorado aqui nessa noite acerca do Espírito Santo, que ele intercede com gemido inexprimível e falou: eu vou para meu Pai, mas eu vou enviar outro, o Filho que esteja para sempre com vocês, o Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo que deu força para aquela mulher e até Jesus. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do nosso pecado. E quando nos convence do pecado, ele nos leva até Jesus. E quando nós chegamos até Jesus, Jesus nos leva até o Pai. Nessa noite eu quero deixar essa palavra. Ela recebeu o milagre dela. O milagre dela nunca dependeu de sociedade. Jesus nos disse isso no Evangelho de São Mateus: a oração mais poderosa é aquela que você entra dentro do seu quarto, fecha a porta e a janela sobre ti, fala em secreto com o Pai, e o Pai recompensa em público. Eu subo um monte todos os dias para orar ao Senhor, mas a oração mais poderosa é aquela no secreto. É no secreto que Deus para a multidão. Foi no meio daquela multidão que aquela mulher tocou. E mesmo o discípulo andando com Jesus, o discípulo não viu aquela mulher tocando em Jesus. Porque o discípulo começa a debater com Cristo, dizendo: mestre, a multidão é grande. A multidão te oprime. Como assim alguém te tocou? Aí o Senhor fala: alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com santidade. Alguém me tocou com compromisso. Alguém me tocou com honra. Alguém me tocou com a fé. Não adianta às vezes nós estar no meio de tantas pessoas e Deus não está no meio de tantas multidões. A Bíblia diz que Jesus ele para, ele diz: mulher, grande é tua fé. Imediatamente o sangue para. Aquela mulher, ela também era filha de Abraão. Lucas capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem vem buscar e salvar os que se havia
perdido. Isaías capítulo de número 53. E ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Se ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades, ela foi no lugar certo, na pessoa certa. Ele se fez maldito na cruz para eu e você ser bendito. Na hora da sua morte ele clama, Eloi, lama sabachthani, que traduzido para hebraico é traduzido Deus meu. Por que tu me desamparou? Porque na hora da morte Jesus, naquele momento, houve trevas sobre o céu. A Bíblia diz que ele estava recebendo o meu pecado e o teu pecado, a minha enfermidade e a tua enfermidade. Morreu como cordeiro, mas ao terceiro dia ressuscitou como leão da tribo de Judá. Eles são Deus a qual servimos. Por isso que o profeta Isaías falou: quem não crê na pregação? Isaías capítulo de número 55, verso de número 11. A palavra que sai da boca de Deus não voltará vazia. Glória a Deus. Ele disse: mulher, vai em paz. Porque quem vai até Cristo, de maneira alguma ele lançará fora. Pode vir a prostituta, ele fala, vai, não pense mais. Pode vir o endemoniado, ele liberta o endemoniado. Pode vir o surdo volta a ouvir. Pode vir o cego volta a enxergar. Até mesmo o defunto, depois de 4 dias, ressuscita. Todos que chegam até Jesus não voltam para casa da mesma forma. Pode vir o maior ladrão de Jericó, volta para casa como servo. Quem vai até Jesus é transformado. Quem vai até Jesus, Jesus transforma, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Glória a Deus. Aquela mulher precisava de um milagre, não era de fora para dentro, mas de dentro para fora. E Deus é especialista em curar. Deus é especialista em libertar. Deus é especialista em deixar os seus sinais as suas obras. Há 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Há 12 anos sofrendo de uma hemorragia que poderia levar para a morte. Mas a Bíblia diz em João 10:10, quem veio para matar, para roubar, foi o diabo. Jesus veio para dar vida. A Bíblia diz, enquanto haver céu, haverá salvação. Enquanto você olhar para o céu e ver o céu, ainda há salvação. Porque vai chegar um dia que o céu vai se dobrar como lenço. O céu vai se dobrar como lenço. Quando o céu se dobrar como lenço, não vai haver mais salvação na terra. Porque as estrelas do céu vão cair do seu firmamento. A lua não vai dar mais a sua claridade. O sol vai converter em sangue. As águas de todos os mares e todo o oceano vai converter em sangue. O Filho do Homem vai vir sobre as nuvens. E os que estão em Cristo, morrer em Cristo, ou ainda estar em Cristo vivo, vão subir com Cristo. Os que morreram sem Cristo ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Os que morreram sem Jesus, Salmo 9:17, será lançado ao fogo do inferno. Mas nessa noite, você está perto de Cristo. Você está perto do teu milagre. Assim como aquele ladrão, um estava à direita, outro estava à esquerda, você também está perto de Cristo. Um zombava de Cristo, o outro falava, não vejo culpa alguma em Cristo. Nós merecemos estar aqui neste lugar. Assim como aqueles 2 ladrões estavam um passo de Cristo, nessa noite a igreja está a um passo de Cristo. Para qual passo você quer dar? Você quer zombar? Ou você quer falar, eu não vejo culpa alguma em Cristo? Que Deus em Cristo abençoe a igreja por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O Espírito de Deus, ao livramento de um AVC,
vejo uma veia da tua cabeça deslatando do teu lado esquerdo. O diabo já projetou, já preparou tudo. Mas o nosso Deus é o Deus que cura, o Deus que livra. Aquela senhora de braço cruzado lá. A senhora recebe o livramento? Eu vejo do lado esquerdo dores. É como se fosse alfinete. O Senhor está te libertando hoje. E tirando esse grande livramento desta obra satânica contra a tua vida. Assim diz o Senhor dos Exércitos para a tua vida. Crê no livramento. Aqui no nosso meio tem uma pessoa que me revela o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor que está sobre mim. Ele manda te dizer que hoje ele desce um carimbo na terra. E esse carimbo é uma honra de Deus que chega. Glória a Deus. A senhora recebe. A senhora recebe benefício hoje. Deus está aprovando o benefício. Deus te dá um salário digno. Cumpre com o teu propósito. Propósito qual você fez comigo no pé de uma pia, lavando vazia, louvando. Você falou, se Deus me pegasse, você ia fazer algo para a obra dele. O Senhor te diz assim, eu não te conheço, não sei quem você é. Mas o Senhor te diz assim, que hoje, a partir desta noite, Deus está liberando, Deus está entrando em um tribunal. E eu vejo Deus entrando nesse tribunal. E eu estou vendo alguns carimbos. Eu vejo 3 carimbos. O Senhor diz assim, é chegado a minha hora. Diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor também visita as tuas pernas hoje. Arranca as dores. Arranca setas. Arranca as inflamações. O Senhor também visita a área da vesícula. O Senhor te dá um livramento, diz o Senhor. Glória a Deus. Fala a Deus que o teu servo ouve. Nosso meio tem uma pessoa que você falou, e eu, Deus. Deus não esqueceu de ti. Deus não esqueceu. O Senhor falou, e eu, Deus. Você falou só nos teus pensamentos. É verdade? O Senhor manda te dizer hoje que Ele libera a tua vitória hoje. Só o homem pensado Ele já viu lá em cima. Uma pessoa que disse. E Ele te diz assim, não te preocupa. Eu vou fazer uma grande obra no meio da tua casa. Estou eu aprovando algo financeiro por esses dias. Eu vou colocar uma continha nas tuas mãos. Diz o Senhor. E através dessa continha, vê pela súria. E vejo você mexendo com uma reforma dentro da tua casa. Diz o Senhor dos Exércitos. E Ele te diz assim, Neplassuri, Rabacambabeg, filho, não te perca de vista. Rabacambabeg, Rebalabassuri, Raideplastéria. Eu vejo como se fosse uma veste no varal. E eu pergunto para Deus, o Senhor diz assim, é a oportunidade que eu estou te dando. É a oportunidade que eu estou te dando para eu te dar um crescimento. Diz o Senhor dos Exércitos. Fala, Deus, que o teu servo ouve. O Espírito do Senhor me revela uma pessoa que está no nosso meio. E Ele manda te dizer nesta noite, Rabacamba, Repalavassuria, Ribicamba, que hoje Ele te livra de uma cirurgia. A senhora recebe.
esquecer algo dentro de você. Mas Deus já está te dando um livramento. Pastor, mas eu estou bem, não estou sentindo nada. Nem preciso checar. Quem conhece o amanhã é Deus. Uns 10 dias atrás eu passei em relação com uma mulher em Portugal. Falei para ela, eu vejo seu esposo no tribunal de Portugal. 5 dias depois, o esposo dela pegou o carro do patrão. O patrão mandou ele fazer uma entrega. E ele pegou a rua errada em Portugal. E a polícia prendeu ele no carro. Aí foi para o tribunal, para o juiz. Só que Deus falou que estava dando livramento no tribunal. E lá no tribunal o Senhor deu livramento. Deus te livra de uma cirurgia. Diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou vendo algo sendo autenticado também em cartório. Algo sendo autenticado em cartório. O Senhor mandou te dizer: o que é ligado na terra é ligado no céu. O que é ligado na terra também é ligado no céu. E eu estou te vendo agora, porque o Espírito de Deus está me mostrando. Você veio de um quarto com um propósito de oração, como se fosse 3 dias. O Senhor falando assim, Deplassúria, fala para ela que hoje eu pego o propósito dela e eu estou liberando. E para saber que eu sou Deus, que eu falo e eu sou Deus, que velo com a minha palavra, o Senhor diz: em poucos dias eu desço na terra. E para tu saber que eu sou o Senhor que fala contigo, dentro do teu quarto, ainda nesta noite, quando você estava se arrumando, quando você pegava algo e botava sobre os teus cabelos, você falava: eu vou lá, mas eu preciso da minha resposta. Meu Deus. Glória a Deus. Eu vou perder até a minha aliança. Eu estou rompendo até a aliança do dedo. Essa aliança é um mistério. Vou chegar no palácio da aliança, minha sogra foi lá e colocou a aliança. Coloca a aliança no dedo. Me deu a aliança de presente. Há uma guerra. E hoje o Senhor faz tu vencer essa guerra. O Senhor não manda você parar. A palavra para a tua vida hoje é Salmo 46, 10. Deus cessa as guerras e as lutas e te dá vitória. Hoje Ele manda te dizer: eu sou teu Deus, e hoje eu libero um decreto em teu favor, diz o Senhor. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. A outra já foi embora, né, irmão? O desejo é ele passar a noite inteira aqui. Eu amo a palavra, irmão. A palavra para mim é tudo. Eu gosto demais de pregar a palavra. Eu passo todos os irmãos, é muito difícil eu passar por sem pregar. Eu amo pregar, eu amo pregar. Tão bom ver Deus curando, libertando. Deus me tirou de um lugar onde o homem não tinha capacidade de me arrancar. O Espírito de Deus está me mostrando eu vejo como se fosse um lenço. Só que esse lenço está amarrado. E nesse lenço eu estou vendo alguns cabelos. Eu vejo cabelo amarrado. Eu pergunto para Deus. E Deus falou comigo que hoje Ele está desamarrando algo. Aquela mulher lá atrás que trouxe água. Não quer a outra. Isso de pé. Você mesmo. Deus está desamarrando algo no teu estômago. No teu estômago. Deus mostrava como se fosse um lenço, como se fosse uma toalha. E dentro dessa toalha eu via cabelos amarrados. E depois eu vi essa toalha com 3 nós. O Espírito de Deus falava: fala para ela que hoje eu visito o estômago dela. E eu trago uma libertação de dentro para fora.
Diga para ela que a obra que fizeram para matar ela, ela não morre mais com essa obra. Pode morrer de outra coisa. Com essa obra não morre mais não. Porque o meu Deus, o nosso Deus é o Deus do livramento. A obra foi tão grande que eu vejo vozes e perturbações. Vozes e perturbações. E eu vejo agonia sobre a tua cabeça. Eu vejo aflição sobre o teu coração. Eu não te conheço. Não sei quem você é, mas o Espírito a qual me revela é o Espírito de Deus. E Ele está visitando hoje um terreiro. E esse terreiro é um terreiro de macumba. Eu vejo Deus arrancando o teu nome de dentro desse lenço. Eu vejo os cabelos sendo desembaraçados nessa noite. Eu vejo o teu estômago com a libertação. Eu vejo o Senhor arrancando vozes do teu ouvido. Eu vejo Deus tirando a aflição do teu coração, angústia. Eu vejo o Senhor trazendo a libertação de dentro para fora. Para tu saber que eu sou o Senhor que fala. Para tu saber que eu sou o Senhor que revela. Tu me pediu uma direção não faz 7 dias. E hoje eu estou trazendo a libertação e a direção de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor disse que vai mudar o endereço e vai te dar uma residência própria, vai te dar uma casa própria. Eu estou vendo alguns pedidos de oração. Eu vejo uma caneta. Eu vejo alguns pedidos de oração. Eu estou vendo uma casa própria. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém para Jesus que está descrente? Descrente não, né, irmão? Vou falar uma aqui. Porque até o diabo é crente. Tem alguém que está distanciado do Evangelho? Religião são 35 mil religiões. Evangelho é só um. Tem alguém para Jesus? Quero agradecer ao pastor Jones. Obrigado pelo convite. Deus possa abençoar. Agradecer a minha esposa, a pastora Ana Paula. Estamos aí fazendo a obra de Deus. Ela vai para 11 anos. Dia 11 de dezembro agora, 11 anos. De casamento e obra de Deus. Muitas falhas no caminho, mas muitas vitórias. E até aqui tem nos ajudado o Senhor.